Bem-vindos ao Books with Tea, o seu podcast literário com uma dose de chá. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Carol e está começando mais um episódio do Books with Tea. Se tem um tipo de subgênero que eu gosto demais, são as distopias. E nos últimos meses eu fiz a leitura de uma distopia que é uma das mais famosas que já foram escritas, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E eu já tinha lido uma outra obra do autor, que foi em 1984, que por sinal é um dos meus livros favoritos. E depois de eu ler 1984, eu queria ler muito A Revolução dos Bichos, e acabou sendo uma leitura que foi super rápida. E, inclusive, se você nunca teve contato com uma obra distópica e não faz a menor ideia de onde pode começar, A Revolução dos Bichos é uma boa pedida. Mas chega de enrolação e vamos lá conversar um pouquinho sobre essa obra. Bom, antes de tudo, vamos para a ficha técnica do livro. A Revolução dos Bichos, com o título original em inglês de Animal Farm, ela foi escrita pelo George Orwell e a sua primeira publicação foi em 1945. E eu já adianto que o contexto histórico é de extrema importância para a compreensão e talvez até para um aprofundamento dessa obra. Com relação já às publicações no Brasil, em 2021, as obras do Orwell elas entraram em domínio público e com isso, nesse ano nós tivemos o que foi uma verdadeira enxurrada de editoras que passaram a publicar os livros do autor. Então você vai acabar conseguindo encontrar a Revolução dos Bichos de todas as formas, cores e preços, sendo que você pode escolher aquela que mais vai te agradar, né? Eu fiz a leitura pela edição mais comum, que é a da Companhia das Letras, que eu gostei bastante. Para a gente poder conversar melhor sobre o livro, eu vou acabar falando mais detalhadamente sobre alguns trechos. Então, se você ainda não leu e não quer ouvir nenhum spoiler, eu vou falar rapidinho aqui uma sinopse para você. Bom, em A Revolução dos Bichos, nós vamos ter como personagens principais os animais que fazem parte da Granja do Solar. Que, dentre eles tem os cavalos, as galinhas, os ratos, que eles são influenciados pelos porcos. E eles vão lá e vão tomar a fazenda dos humanos. Assim, eles passam a ser liderados pelos porcos, porém, aquilo que a princípio era para ser uma democracia, acaba se tornando um governo autoritário entre os animais. E o que nós temos em A Revolução dos Bichos vai ser uma alegoria, ou seja, o autor ele utilizou a figura de linguagem para tecer críticas ao stalinismo, ao governo autoritário e à União Soviética. Como eu mencionei anteriormente, a história contada pelo George Orwell se passa na Granja do Solar, que é uma fazenda de propriedade do Sr. Jones. Nessa fazenda, os animais eles se organizam e tentam criar uma sociedade utópica. Quem vai dar início ao movimento vai ser um personagem chamado Major, que é um porco e que tem um profundo senso de justiça. E ele tinha como ideais tornar os animais que vivem lá naquela granja seres livres e ricos, sendo que assim a visão que ele tinha é que os bichos eram iguais, eram camaradas, enquanto que os homens eram os inimigos.
Contudo, o Major ele vai acabar morrendo antes mesmo de poder participar do levante, sendo que outros 3 porcos, que é o Bola de Neve, o Garganta e o Napoleão, eles vão se tornar os líderes da revolução. E eles vão organizar os ensinamentos do Major em um sistema de pensamento que eles vão chamar de animalismo, que se resumia à seguinte frase: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. O estopim da revolução, então, vai acabar se dando num dia que o Sr. Jones vai acabar bebendo demais e ele acaba esquecendo de dar comida para os animais, que diante disso eles viram uma forma de injustiça. Eles vão acabar se juntando na grande revolução que resulta na expulsão dos humanos, sendo que então a Granja do Solar passa a ser conhecida como a Granja dos Bichos. No começo, logo após a revolução, a vida na propriedade realmente melhora para os animais, mas logo vai se perceber que existe uma diferença de tratamento de um animal para outro. Enquanto uns trabalham, outros se esquivam dos afazeres e outros, que no caso os porcos, sequer vão trabalhar, dizendo que para eles incumbia apenas a direção e a supervisão dos trabalhos na fazenda, porque eles falavam que eles eram os únicos que possuíam mais conhecimento do que os outros animais. Mas cada vez mais vão se percebendo mais disparidades, principalmente entre os porcos, que acabam recebendo melhor alimentação e cada vez menos trabalhos. Também acabam surgindo conflitos, inclusive, entre os próprios porcos, sendo que um deles, que é o Bola de Neve, ele vai tentar propor melhorias para a fazenda e ele vai acabar sendo expulso pelo Napoleão. E a partir de então, o Napoleão passa a tomar as decisões da fazenda, inclusive fazendo negócios com os homens donos de outras propriedades vizinhas, ganhando cada vez mais características dos humanos, que era quem eles tanto criticavam no começo, tornando-se assim tão corrupto quanto o antigo proprietário. E logo nós olhamos entre o porco e o homem e nós não vamos mais saber diferenciar um do outro. Pessoal, vocês lembram que eu falei no começo que o contexto histórico em que a obra foi escrita e publicada acaba sendo de extrema importância para a gente até poder compreender melhor o livro? Pois é, o livro ele foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial e nós vemos nas páginas diversas referências políticas. O que o Orwell trouxe em A Revolução dos Bichos é uma crítica à ditadura stalinista, sendo que na época de sua publicação, o Stalin ainda ele era visto com bons olhos por outros países, como a Inglaterra, que, se vocês lembrarem bem, durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia ela fazia parte do eixo e depois ela acabou se tornando uma aliada. Assim, o autor ele vai utilizar da obra para fazer referência à Revolução Russa de 1917, utilizando o personagem do Major para representar os ideais marxistas, mas que mais tarde eles acabam tomando um outro viés com a era stalinista da União Soviética, representada pelo personagem Napoleão, que faz uma clara alusão ao próprio Stalin. Assim, a Revolução dos Bichos, o Orwell quis trazer uma denúncia à ditadura instaurada por Stalin, fazendo críticas inclusive ao culto de uma personalidade e à censura, trazendo assim uma mensagem que vai contra o totalitarismo e contra a opressão. Bom, pessoal, se me deixarem, eu poderia passar horas falando sobre esse livro. Eu acho que deu pra perceber como eu gosto de distopias, ainda mais quando dá pra fazer um aprofundamento através de um viés histórico, assim, eu gosto demais, demais, demais. E, novamente, se você tem vontade de ler alguma distopia, mas não faz ideia por onde pode começar, A Revolução dos Bichos, ela pode ser um livro ideal para você, já que ela tem uma linguagem fácil e acessível. Sem falar que a obra ela continua sendo extremamente atual, já que
ela vai trazer questões que estão muito presentes na nossa sociedade, né? Como o jogo de poder, a censura e a manipulação das massas. Bom, pessoal, e esse foi mais um episódio do Books VT. Muito obrigada para quem me ouviu até agora. E se você está ouvindo pelo Spotify, não se esquece de seguir o podcast. Isso ajuda muito, pessoal, sério mesmo. E também me segue lá nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que é o @booksvt, que é onde eu vou estar colocando as novidades sobre o podcast e que você também pode acompanhar um pouco as minhas outras leituras. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!